Ó, ni hao ma. Essa brincadeira, gente. Hoje eu vou falar sobre os chineses e eu resolvi começar fazendo uma brincadeira. E hoje eu vou falar para vocês que os chineses são as melhores pessoas que eu já conheci. E eu vou dar alguns exemplos reais aqui, por que eu cheguei a essa ideia, né? Por que eu cheguei a essa concepção e por que eu acho que eles são, e eu não só acho, eu considero eles o melhor povo para vocês ficar perto deles, né? Estamos aí numa época que só se fala em imigração, só se fala disso, é a notícia do mundo, é refugiado, é pessoa, é imigrante de todos os países, imigração desenfreada e tudo mais. E os chineses sempre estão sendo falados também por ser uma população muito grande. E, cara, as minhas experiências com os chineses até hoje foram incrivelmente maravilhosas. Eu só tenho coisas boas para falar deles. E eu vou te dar um conselho, cara, de imediato. Já vou começar, eu já fiz um vídeo pequeno, até falando em inglês, sobre isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você pensa até em vir mudar aqui para Nova Zelândia, vou usar Nova Zelândia de exemplo, tá bom? Isso pode servir de repente até para outros países. Eu vou pesquisar um dia sobre isso. Mas principalmente aqui na Nova Zelândia, e eu vi isso um pouquinho em Portugal em alguns lugares. Mas aqui, por eles serem uma comunidade muito maior, aqui é assim. Quando você vier para cá morar aqui, tente morar perto dos chineses. Cara, por várias razões. Primeiro, eles são, se você está procurando uma calmaria, uma paz, você vai encontrar. Eles são extremamente pacíficos, extremamente silenciosos. Eles são muito educados, muito. Você anda na rua, eles estão, você está aqui passando na rua, eles vão te falar bom dia, eles vão falar hello, o tempo inteiro. Eles são, você vai passar, se você vai passar no caminho deles, eles param para você passar. É, o local que eles moram normalmente é muito seguro. Eu vou falar por que eu acho seguro. O chinês, ele tem uma coisa que eu admiro no chinês. O chinês, ele principalmente aqui na Nova Zelândia eu vejo isso. Ele não estou falando do chinês trabalhador, estou falando na sua no geral, tá? Eles gostam de ter boas casas, eles gostam de ter bons carros, eles gostam de comer bem, eles gostam de estar bem arrumado. Então você vai no restaurante chinês, eu acho aquilo incrível, eles têm aquela mesa redonda com aquela tampa de vidro que gira, vários potinhos, eles estão ali dividindo a comida, você entra, o ambiente é familiar, é um ambiente agradável. No restaurante eles falam alto, você vê eles, um conversando com o outro, mas é aquela alegria deles estarem entre eles têm um senso de comunidade muito grande. Eu moro perto de um complexo de restaurantes que tem aqui, que eu brinco de chamar Chinatown, porque são muitos restaurantes mesmo, e 90% deles são chineses, tem lá uns 2 ou 3 coreanos e um japonês, mas o restante todos são chineses. E, cara, na área que eu moro, a sua grande maioria, até está mudando agora, inclusive, interessante, eles estão saindo daqui e estão indo para outros lugares. Mas para qualquer lugar que você for morar, em que for a comunidade deles, é um lugar excelente para morar. Eu já te indico isso de cara para você fazer. Cara, restaurante, toda a vida que eu fui no restaurante chinês novo, toda vez. Primeiro que eu já falo uma coisa, o restaurante chinês ele tem uma coisa que eu acho muito interessante. Ele te dá uma boa comida por um bom preço. Ele não vai te cobrar caro, ele vai te dar um preço justo e vai te dar uma comida ótima. Todos os restaurantes chineses que eu vou, a comida é muito boa e eu gosto muito do atendimento. Você chega lá a primeira vez, você pede um prato que o cara não te conhece. Se você pedir um prato apimentado, ele vai fazer questão de antes de te vender perguntar: tudo bem por você? Tem bastante pimenta. Aí às vezes você fala: olha, esse é realmente bem apimentado. Como eu gosto de pimenta, eu falo: não, tá tudo bem. Aí eles já, às vezes até fica rindo porque vai ser muito apimentado mesmo. Então eles fazem questão de te tratar bem, eles fazem questão de te atender bem. Você tá ali, ele tá feliz que você foi consumindo no lugar dele. Não é como eu já fui em restaurantes aqui que parece que tá fazendo um favor para a pessoa indo lá. E eles não, eles fazem você se sentir bem. Eu gosto muito deles, muito, muito, muito. E o motivo de eu ter até vindo fazer esse vídeo foi uma coisa que me aconteceu na última sexta-feira. Eu estou trabalhando num site, que é assim que a gente chama um local de construção, e é um lugar que vai ser uma loja gigantesca, são várias cabines de karaokê, é um galpão bem grande, com várias cabines de... Desculpa aí que tem um rapaz jogando bola de basquete aqui. Então, até chinês por acaso. E eles vão fazer umas lojas de karaokê. E são duas meninas que são as donas do local. E estava muito quente, estava eu e outro, por acaso até brasileiro, trabalhando junto nesse lugar. E aí, nesse complexozinho de lojas, tinha um mercadinho chinês, que é um hortifruti, aí vende outras coisas que vem da China. E eu fui lá pegar uma água.
Essas duas meninas estavam comprando uma coisa assim num freezer, nesses freezer mais baixos, assim, um tipo de carne, e ela viu na fila e falou assim, para a menina do caixa. Ela parou o que estava fazendo, uma delas, que era uma das donas, o que ele tiver na mão, eu vou pagar. Ela não viu o que eu tinha na mão, ela não sabia porque eu estava com a mão para trás. O que ele tiver na mão, eu vou pagar. Eu falei, pô, não precisa. Ela veio e falou uma coisa. Eu já trabalhei com todo tipo de nacionalidade aqui na Nova Zelândia. Tudo que você imaginar, todo tipo de nacionalidade. Eu nunca ouvi o que eu ouvi dela. Ela falou assim, olha, vocês estão trabalhando pra gente e a gente aprecia muito isso. Muito obrigado. Sempre que quiser beber qualquer coisa, é só chegar aqui e dizer que está trabalhando com a gente lá. Cara, aquilo me causou um choque. No outro dia, quando elas chegaram, eu falei com elas, olha, eu nunca vi, o William até falou assim, também não, eu nunca vi alguém falar uma coisa dessa. Ela, não, mas aqui era de se esperar que fosse. Eu falei assim, não, as pessoas não são mal educadas, mas eu nunca vi ninguém falar o que você falou para uma delas que falou. E ela falou assim, mas sempre que alguém vai na minha casa, eu agradeço, a pessoa está me ajudando. Tipo, ela não falou, você está trabalhando. Não falou, eu estou te pagando por isso. Não, você está me ajudando. E aquilo foi para mim maravilhoso. Eu falei assim, cara, só veio reforçar o que eu penso sobre os chineses. Na escola da minha filha, uma porcentagem gigantesca é de chinês. Eles nunca, se tem uma festinha, porque aqui as crianças quando fazem festa, aqui é até diferente do Brasil, tá? Não estou dizendo que é assim, mas a maioria, às vezes, quando você está na escola, a escola, em vez de chamar os amiguinhos que você tem, não sei se eles fazem isso depois uma outra festa, mas normalmente eles fazem uma festa e chamam as crianças da sala. E os chineses, sempre que eles vão nessas festas, primeiro, eles sempre levam bons presentes. Eles são principais assim, eles levam bons presentes. Eles nunca levam qualquer coisa. 2, eles sempre fazem questão de participar. Mesmo se ele não estiver te entendendo corretamente, ele vai tentar ajudar, ele vai tentar ser participante. Na escola, eles estão sempre querendo ajudar, eles estão sempre tentando se aproximar, eles sempre tentam te perguntar se está tudo bem, se você está entendendo ele. Eles são, na construção, quando eu trabalho na obra, cara, se você estiver numa fila para poder botar uma comida dentro, às vezes, de um micro-ondas, é capaz de um deles parar, deixar você colocar a sua comida e ele esperar. Toda a vida que eu estou na construção, às vezes os caras não entendem o que está sendo dito, cara, mas eles têm uma boa vontade de querer se aproximar, de querer ser agradável. Então, assim, cara, eu sei que muitas pessoas podem pensar diferente, muitas pessoas podem ter concepções diferentes, mas para mim, e nunca deixe um momento colocar dentro de você todo um conceito sobre uma nacionalidade, tá? Porque eu tive uma experiência muito forte com os chineses no ano de 2023, dia 23 de outubro de 2023. Eu estava saindo da Espanha, vindo para cá, e meu voo saía da Espanha com parada em Shenzhen, e Shenzhen para Chongqing, Auckland. E quando eu estava lá na Espanha, por eu estar usando passaporte português, eu não preciso solicitar nenhum tipo de visto para fazer essa conexão. Mas o chinês que estava lá no balcão cismou que eu tinha que ter um visto para poder ir. E a menina, até uma espanhola, falou assim, não, ele não precisa. Aí ele falou assim, não, ele precisa. Aí quando ele foi lá dentro e tal, ela falou assim, olha, ele é meu chefe, infelizmente, eu não vou poder deixar você embarcar sem o visto. Aí ele falou para mim, se você comprar uma passagem para Shenzhen e depois para Hong Kong, de lá de Hong Kong você se vira, eu deixo você embarcar. Falei, então você me bota aí que eu compro uma para ir. Até o meu empregador na época comprou a passagem e fui. E, cara, eu fui destruído no avião, chorava, nervoso no avião. Cara, quando eu cheguei na China, e ele falou assim, vai para Hong Kong, não quero saber e tal. Quando eu cheguei lá em Shenzhen, foi incrível, cara, porque tinha vários guichês, estavam vazios e só foram 2 pessoas para a área de conexão. Eu já tinha visto a placa que era para Shenzhen, mas eu falei, cara, eu vou entrar aqui nesse corredor. Quando eu cheguei lá, são vários guichês, estavam praticamente todos vazios e tinha 2 ou 3 pessoas. Um cara levantou e perguntou para mim em inglês para onde eu estava indo. Aí eu me aproximei dele e tentei explicar a situação. Ele falou para mim, esquece o que ele te falou. Welcome to China. E me deu o visto. E falou assim, não, pode entrar aqui, daqui você vai para Chongqing e daqui você vai para Auckland. E de lá você vai para Auckland. Cara, o cara foi tão amável, o cara me mostrou a praça de alimentação para mim comer, onde que eu podia comer uma boa comida. E para você ter ideia, qualquer aeroporto do mundo que você vai, não qualquer, porque aqui o Auckland também é diferente, mas você vai, a comida costuma ser muito cara. Eu comi um bowl de noodles desse tamanho, cara, dessa altura, mas muito grande, era algo absurdo, algo absurdo. Eu paguei $3 e algo delicioso dentro do aeroporto. E eu vou dizer para você, todas as experiências que eu tive com eles até hoje
foi incrível, foi incrível. Eu acho que eu não conheço uma nacionalidade que eu me sinta tão bem que se eu pudesse eu moraria perto deles o tempo inteiro. Eu acredito que se hoje eu me mudasse para a China, eu ia ficar tranquilo na China. De tão amável que eu vejo isso neles. Eu acho eles muito amáveis, pessoas trabalhadoras, são muito trabalhadores. Não importa o que alguém fala. Ah, mano, eles são muito trabalhadores. Eles são como a gente chama aqui, hard work. Os caras são hard work. Os caras trabalham. Eu nunca vi um deles reclamar. Nunca vi um deles faltar o respeito. Eu já vi várias nacionalidades aqui, mulheres passando na rua e os caras falar alguma coisa ou debochar. Aqui não é comum na Nova Zelândia você ver esse tipo de postura, mas eu já vi pessoas de outras nacionalidades fazer isso. Eu nunca vi um chinês desrespeitar alguém aqui. Nunca vi. Pelo contrário, são muito, muito educados. Muito. E, cara, sinceramente, eu desejo do fundo do coração um dia poder visitar a China, poder viver. Eu queria ir para a China, ficar lá tipo 3, 6 meses dentro do país, emergir mesmo. Eu gosto muito da comida, gosto deles e a forma que eles tratam os outros me faz muito bem. Lá em Portugal, sempre que eu ia, tinham duas lojas, essas, como a gente fala, loja de R$1,99, mas lá não era R$1,99, eram mais baratos e eram duas lojas muito grandes. Cara, quando eu ia lá, o tratamento era maravilhoso. Maravilhoso, sabe que é um tratamento ótimo. E eu ia para outros lugares, às vezes o tratamento não era nem assim. Mas eles, quando eram eles, cara, incríveis, incrível. Então, eu não vou transformar esse vídeo num vídeo muito longo, mas se você tá pensando em migrar, tá pensando em viajar, cara, vá à China. Eu não vou falar muito sobre de ir lá, porque eu só fui lá de conexão, nunca fui viajar. Eu tenho uma vontade muito grande de ir lá, passar um tempo lá, tem uma lista de lugares. Toda vez que eu conheço uma pessoa chinesa, aí eu falo, pô, e esse lugar aqui? Aí ele, não, vai nesse aqui que é melhor e tal. Mas, cara, você tá pensando em migrar, procura até uma comunidade deles para morar perto, porque vai ser uma experiência incrível. Eu te garanto que se for igual é aqui na Nova Zelândia, procura o país que você está pesquisando para ir, procura saber das comunidades lá, e se houver uma comunidade, se for mais ou menos assim como eu estou te falando, vá sem dúvida nenhuma, tá bom? Muito obrigado por estar aí no meu vídeo. Meu telefone, meu outro telefone está tocando aqui, só um minuto. Se você puder, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no meu canal, deixe um comentário aqui e eu te vejo no meu próximo vídeo.